Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de biologia, continuando a falar aí do reino plantae. Hoje falaremos sobre raiz, caule e folhas, tá? Sobre a anatomia, né, dos vegetais. As partes constituintes das plantas, sendo que a gente hoje não vai estudar todas essas partes, a gente vai estudar só raiz, caule e folha. Na próxima aula, flor e fruto, que são as partes que compõem, né, uma planta completa, que é a angiosperma, tá? Então, vamos lá, começando da raiz. Qual a função das raízes? As raízes absorvem água e sais minerais do solo e levam para a planta através do seu vaso condutor xilema, que a gente falou sobre ele na aula passada, né? Então, as raízes, elas são as grandes responsáveis por absorver do solo a água e os sais minerais. É importante eu salientar uma coisa aqui, que quando você vai regar a planta, a gente tem mania de regar a planta toda, né? Mas ela só vai absorver a água pela raiz. Então, se você não molhar o solo, a plantinha vai continuar com sede, tá? Então, quando for aguar, né, jogar água nas plantinhas, lembra de jogar água no solo, principalmente, tá? Lavar as folhas é importante também para tirar a poeira, mas a absorção de água se dá através das raízes, água e sais minerais, tá? Outra função da raiz é fixar a planta, normalmente no solo, né? Absorve a água e sais minerais, que a gente já acabou de falar, e também algumas raízes fazem papel de acumulação de reserva, tá? De amido, tá? A gente vai falar sobre elas daqui a pouco. A raiz tem algumas partes, algumas zonas que a gente chama, né? Então, essa zona aqui de cima, é a zona que liga o caule à raiz. Depois vem essa outra aqui, ó, que é a raiz secundária, que permite uma melhor fixação da planta ao solo. Isso aqui, gente, é uma raiz pivotante, tá? Geralmente de árvores grandes, tá? Aqui tem a área dos pelos que absorvem água e sais minerais. É esses pelos aqui, ó, que estão sobre toda a raiz, que vai fazer a absorção da água e sais minerais, tá? Aqui é a zona de crescimento da planta, da raiz, e aqui é a extremidade que protege a zona de crescimento, que é o meristema, lembra que a gente estudou na aula passada, né? Aqui é um exemplo de uma raiz aprumada subterrânea. Alguns autores chamam de pivotante também, tá? Aqui, basicamente, a mesma coisa da imagem anterior, né? Aqui, acima do solo, a gente vai ter o caule, né? Abaixo do solo, a gente vai ter a zona de ramificação, que é onde a raiz vai se espalhar, né? A zona pilosa com os pelos absorventes, tá vendo? A zona de crescimento que está aqui embaixo e a coifa, tá? Que é onde fica o meristema da raiz, tá? Meristema primário, tá? A raiz, ela vai se desenvolver de acordo com o meio onde aquele vegetal está, tá? Então, elas vão ser subterrâneas, vão se desenvolver debaixo da terra. Elas podem ser aquáticas, que vão se desenvolver dentro da água ou debaixo da água. E as aéreas vão se desenvolver fora do solo, né? Na superfície da terra, do solo, tá? Tipos de raízes. Aí nós vamos ter a raiz aprumada, uma raiz principal, de onde saem outras raízes secundárias, que vão servir para fixar, né, o vegetal ao solo. Raiz aprumada tuberculosa, que é uma raiz principal com uma substância de reserva, a gente tem como exemplo aí a cenoura, né? Raiz fasciculada, que é uma
é uma raiz que parece uma cabeleira, né? O exemplo mais clássico é o milho. E a raiz fasciculada tuberosa. Todas as várias raízes contêm substâncias de reserva. A batata doce, por exemplo, é uma raiz fasciculada tuberosa, tá? Aí nós temos aí a imagem para a gente ver direitinho, que é a aprumada, né? Dois exemplos de raízes aprumadas, tá vendo? Que tem uma raiz central e outras laterais, secundárias, né? A fasciculada, que parece uma cabeleira, né? Aí nós temos o lírio, a dália, o alho. Tá vendo aqui? O alho, ele é uma raiz fasciculada de reserva, que ele reserva nesses bulbos aqui, tá? Amido, né? Substâncias, enfim, da planta. Aqui uma outra imagem de raiz fasciculada, tá? A raiz fasciculada, ela não tem uma raiz central, como é a aprumada, tá? Ela é toda assim espalhada, parece uma cabeleira. Aí temos aí outros exemplos de raízes fasciculadas, tá vendo? Essas raízes aqui, elas são excelentes para evitar a erosão do solo, tá? Elas seguram bem no solo. E a tuberculosa ou tuberosa, tá? Que são as raízes que têm reserva. Aí tem o nabo, a cenoura. Aqui tem um exemplo de fasciculada, né? E fasciculada tuberosa, tá? Que aqui é o exemplo da cenoura, desculpa, tô viajando aqui. Aqui é cenoura, aqui tá parecendo aipo, tá? Então, aqui tem um resuminho, né, das raízes. Então, nós vamos ter a aprumada, raiz subterrânea com uma parte principal, fina, de onde saem várias raízes secundárias. Temos a fasciculada, raiz subterrânea com um feixe de raiz principal fina. E a tuberosa, raiz subterrânea com uma parte principal grossa, de onde saem várias raízes secundárias, que essa parte principal grossa é onde está a reserva, onde está ali a substância de reserva, tá? Caule. O caule é o órgão da planta que faz a ligação entre a raiz e os outros órgãos da planta, tá? Qual a função do caule? Suporte de ramos, folhas, flores e frutos, tudo vai se pendurar no caule, né? Transporte de seiva, que é a condução da água e sais minerais pelo xilema, e as substâncias nutritivas, que é a seiva elaborada pelo floema, tá? A acumulação de substâncias de reserva também, tal como fazem as raízes, essa função permite às plantas sobreviver quando as condições climáticas não são favoráveis, tá? E elas têm aí a sua capacidade de reserva, né, de nutrientes. Transporte de seiva. Olhando aqui para essa imagem, a gente percebe que o tronco, gente, a gente chama de caule também, tá? A gente percebe a água, a absorção da água e sais minerais aqui pelo xilema, né? Levando para todos os lugares da planta. E a liberação do floema, da seiva elaborada, né? Pelo floema, tá? Também para todos os locais da planta, tá? Levando a nutrição até a raiz lá, onde ela precisa se manter vivinha e saudável, né? Para a planta. Vou ler aqui, transporte das seivas, no interior do caule circula água e sais minerais dissolvidos, que é a seiva bruta. Desde a raiz até as folhas, a seiva bruta é transformada em seiva elaborada. Vale a pena só lembrar que é através do processo da fotossíntese. Isso acontece nas folhas, a qual se dirige a todas as partes da planta, servindo de alimento. Matéria bem tranquila, né, gente? Bem fácil, não tem muita dificuldade, não. Tipos de caule vai depender do meio, né?
Então, nós temos os caules aéreos, que vão estar sempre acima da superfície do solo, tá? Aéreos rastejantes, tá vendo? Que é aqueles que ficam no solo, mas eles não ficam eretos, tá? Eles ficam rastejantes. Aí a gente tem a melancia, a gente tem a abóbora, né? Chuchu, várias plantas têm esse tipo de caule. O morango, tá? Trepadores, né? Que a gente chama de trepadeiras, tá? Que são caules que vão se enroscar em qualquer superfície, seja em outro vegetal, uma árvore, um tronco, um muro, né? Qualquer coisa que ela encontrar pela frente, ela vai se enroscar e vai subir à procura da luminosidade, tá? Ereto, né? Que é aquele caule comprido que tem a maior parte das árvores, tem esse tipo de caule, né? Arbustos também. Constituição do caule aéreo. O caule, gente, ele vai ter algumas partes. A primeira delas são os nós, que é a saliência de onde saem os ramos e as folhas. Os entrenós são os espaços entre os dois nós. Deixa eu clicar aqui para ir apontando. Então, nós temos os nós, que é onde saem as folhinhas, tá? Vamos olhar para essa imagem aqui, que é até melhor. Nós temos os nós, tá vendo? Aqui, ó. Aqui dá para ver muito bem os nós. Os entrenós é esse espaço aqui, ó, entre um nó e o outro. E gomos ou gemas, que é estruturas que originam novos ramos, folhas e flores, que está sempre aqui na ponta, né, do caule, tá? Então, aqui, ó, entre nós, nó, que é onde vai originar, né? Aqui nesse vegetal, ele tem um caule diferente desse aqui, tá? Aqui a gente vê muito bem os nós e os entrenós. Aqui a gente vê os entrenós, os nós, ó. Aqui é um nó, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, tá? E os gomos ficam aqui na estrutura, tá? Tem as gemas laterais também, tá? Que vai fazer a planta crescer pro lado, tá? A gente viu isso semana passada. Tem os caules aquáticos que vão estar sempre submersos, tá? E que, portanto, estarão na água, né? Subterrâneos, desenvolve-se no interior do solo e a maioria dos caules subterrâneos vão acumular substância de reserva. Aí a gente tem aqui a cebola, né? Esse outro vegetal aqui eu não estou conseguindo identificar qual é, mas aqui com certeza é a cebola, tá? Aí vamos lá, temos um resuminho aqui. Caules aéreos, nós vamos ter tronco, espique, que é o caule parecido com o coqueiro, o colmo, né? Que é o caule da cana-de-açúcar, por exemplo. Temos os subterrâneos, tubérculo, bulbo e rizoma, tá? Aí vamos ver aqui, o tronco é mais grosso na base do que na parte superior, que se divide em vários ramos. O espique é cilíndrico, não tem ramos e possui um conjunto de folhas na zona superior. É característico das palmeiras, né, dos coqueiros. Palmeira não, gente, dos coqueiros. Como? É cilíndrico, geralmente oco, com nós maciços separados por entrenós. E os subterrâneos, tubérculo é volumoso, contendo substância de reserva, normalmente sem raiz na zona inferior. O bulbo é volumoso, com folhas escamosas sobrepostas e com raízes na zona inferior. Aqui tem o caso, é a cebola. Rizoma é escamoso, com forma alongada, cresce na horizontal e possui substâncias de reserva. Vamos lá, continuando. A bananeira aqui é só curiosidade, tá? A bananeira, o caule da bananeira é um caule subterrâneo do tipo rizoma. Aquilo que nos parece um caule é um caule falso. São, na verdade, as folhas,
da bananeira que se juntam assim e se abrem lá em cima. O caule, ele é subterrâneo e é rizoma, tá? A idade da árvore, a gente consegue verificar a idade de uma árvore aproximadamente pelo tronco, tá? Ao longo do tempo, os troncos das árvores vão engrossando devido à sobreposição anual de anéis de madeira. Em cada ano, uma nova camada recobre a anterior e assim sucessivamente. Num tronco em corte transversal, podem contar-se os anéis que se foram formando. O número de anéis, tá vendo aqui? Corresponde ao número de anos que a árvore tinha, né? Porque você arrancou o caule porque matou a árvore, né? Então, os anos da árvore podem ser contados por esses anéis aqui, ó, anéis de crescimento, tá vendo? Interessante, né? Folha. Folha, passando, característica. Geralmente a folha é verde, geralmente, a gente vai ver que nem sempre. Função da folha, fotossíntese e transpiração. Armazenam água e nutrientes, podem ser estruturas de defesa também. A origem da folha é no meristema primário, que a gente viu semana passada. Crescimento até determinado tamanho, dependendo da espécie, né? Duração, elas podem ser perenes ou decíduas. Perenes, se elas não caírem conforme as estações vão passando. E decíduas, se elas caírem conforme for passando as estações do ano, como está aqui nessa imagem, ó, tá vendo? Essa árvore aqui, ela tem folhas decíduas, né? Na primavera tá de um jeito, no verão de outro, no outono fica toda amarela, no inverno cai tudo, né? Isso aí é característica das folhas decíduas, né? Elas fazem esse processo aqui para economizar energia, tá, gente? No inverno. Partes da folha. O limbo é a porção laminar, né? Então, deixa eu clicar aqui, peraí. Porção laminar. O limbo é isso aqui tudo, tá? É o limbo. Pecíolo é uma haste que liga o limbo ao caule. Então, pecíolo é essa hastezinha aqui, ó. A bainha é uma projeção do pecíolo. Aqui, assim, ó, bainha. E estípula é uma pequena estrutura na base do pecíolo. É uma folhinha meio sem graça que surge aqui, é a estípula, tá? Então, pecíolo, limbo, bainha e estípula. Aqui, essa pequenininha aqui, ok? As folhas podem ser simples, folha simples, que tem o limbo, tá vendo? O limbo, isso aqui tudinho, inteiro. E pecíolo sem ramificações. Nas nervuras tem os tecidos de condução e tecido de sustentação, tá vendo? Tá tudo aqui dentro do limbo que é inteiro, ok? Já as folhas compostas, ela não terá um limbo inteiro. Olha o limbo dessa folha aqui. Aqui não são várias folhas, não. Isso aqui tudo é uma folha, tá vendo? É uma folha. O limbo é dividido em partes menores. Então, cada partezinha aqui, cada ramificação do limbo, formou uma folhinha, tá? Aqui também, tá? Focíolo, pecíolo é ramificado. O pecíolo, tá vendo? Que começa lá na base, ele se ramifica e forma essa estrutura assim, ó. Assim também, ó, tá? Isso é a folha composta. Tem as variações de folha, que é bem interessante, a heterofilia. Algumas folhas são diferentes das outras, tá vendo aqui? Que aqui tem um tipo de folha, aqui tem outro tipo de folha. Então, isso é chamado de heterofilia, são as variações de folhas. Anisofilia, possuem folhas diferentes no mesmo ramo. Aqui, ó. Aqui eu tenho um tipo de folha, aqui eu tenho outro tipo de folha no mesmo ramo, tá vendo? Isso é uma anisofilia, tá? Que acontece nas plantas.
E tem as folhas modificadas, que são os espinhos, né? Os espinhos, gente, nada mais são do que folhas modificadas para evitar a perda da água. E geralmente os espinhos são duros e ferem ao toque, tá? Tem espinhos maiores, espinhos menores, espinhos bem pequenininhos, tá? Mas tudo são folhas modificadas. Tem as gravinhas, que também é um tipo de folhas que serve para fixar o vegetal, né? Geralmente trepadeiras têm esse tipo de estrutura aqui, tá? Para se apoiar e ir segurando nas superfícies. As brácteas, elas são folhas modificadas, geralmente coloridas, chamativas, mas são folhas. Para que elas servem? Para atrair os polinizadores, principalmente, tá? Principalmente para atrair os polinizadores. Aqui nós temos dois exemplos de brácteas aí. E tem também as espatas, que são folhas que vão proteger a inflorescência. Na verdade, aqui, ó, no copo de leite, por exemplo, essa parte branca aqui todinha é folha. A flor é essa estrutura amarela aqui do meio, tá? É essa estrutura aqui que é a flor. Essa parte branca aqui todinha, ela serve para proteger essa inflorescência aqui. Essa outra plantinha aqui, que eu não sei o nome, é a mesma coisa. A flor é essa aqui. Essa estrutura todinha aqui à volta são folhas modificadas. Elas vão servir também para atração de polinizadores também, tá, gente? Escamas ou catáfilos. Aí a gente tem o exemplo clássico da cebola, né? Que são essas folhas aqui, ó, que se modificam e recobrem, né? Folhas geralmente subterrâneas que armazenam substâncias nutritivas, tá vendo? Esse outro vegetal aqui, eu sinceramente eu acho que é o cachofra, mas eu não lembro direito o nome, tá, gente? E é isso, gente. A aula de hoje foi bem rápida, bem simples, porque não tem muito o que falar. Façam os exercícios, tá? Que estão lá na plataforma, por gentileza. E muito obrigada aí pela companhia. Um beijão e até a próxima aula, se Deus quiser, tá bom?